Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. É bom estar aqui de volta com vocês. Bom, o tema, Rui, talvez seja interessante desligar um pouco a luz aqui para... Não sei se está dando, está muito claro. Desligar a luz? Não vai dar interferência no som, será? Não. Ok. Então eu vou falar sobre esse tema aqui hoje, ó. Que susto. Eles vivem, né? A gente é espírita, estuda a doutrina e vai dizer que ninguém tem medo da morte. Até o Chico Xavier, naquele episódio que estava viajando de Uberaba para Uberlândia, né? O avião entrou numa turbulência tremenda, ele ficou apavorado, começou a gritar que não queria morrer, aquela coisa toda. O Emmanuel vem, chama a atenção dele e ele fala: eu tenho medo de morrer, então nós também, tá? Então vamos estar discutindo um pouquinho isso, de onde vem esse medo todo aí. Vamos então começar os princípios básicos da nossa doutrina, né? São 5 que nós temos, que são qual? A existência de Deus, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e o 5º princípio, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Então, teoricamente, não temos que ter medo de morrer, certo? Vamos seguir. Por que nós temos medo da morte, então? Está baixinho o som. Quer que passe de novo ou pode seguir? Vamos lá. Então, aí eles vivem. Isso é uma psicografia do Chico, pelo Emmanuel, e chama justamente Eles Vivem. Foi coincidência, tá? Eu tinha definido a palestra antes disso. Como é um pouco longa, eu vou passar só uns trechinhos para vocês que eu acho muito legal. Então, essa mensagem chama-se Eles Vivem. Antes os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastismas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios de angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. É muito bonito isso, ela é bem longa, tá? Então vamos lá, nesse livro Encontro Marcado, também do Chico e do Emmanuel, o tema meditação antes que partiram, a favor dos encarnados. A parte final eu também resumi, tá? Coloquei uma parte que eu acho que tem mais a ver com o que nós estamos falando aqui. Reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles e por eles, em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto eles todos, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais fatalmente um dia te reunirás. Então, que questões nós temos, né? Após o nosso desencarne. A gente entende que a vida continua? Depende. A gente continua a sentir as nossas dores? Depende. Nós temos amigos ou parentes a nos esperarem? Depende. Nós continuamos a lembrar de nossos desafetos? Depende.
Nada eu afirmei, né? Poxa, mas será que tudo depende? Por quê, né? Esse estado de perturbação que acompanha a nossa desencarnação, olha que trecho interessante, ó. O estado de perturbação é um fato normal e está diretamente relacionado às condições de desligamento perispiritual, facilitando ou dificultando a integração do espírito no além. Ou seja, depende de cada um de nós. Depende de novo. Então vamos lá, tentar esclarecer. Ó. Nós temos o nosso corpo, esse que nós temos aqui, essa nossa roupa, né, temporária, e temos o espírito. O que vai unir os dois chama-se perispírito, ok? Bom, então nós somos um espírito. Nós não somos um corpo, um espírito. Isso é o contrário. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. De forma ao contrário, nós somos, na verdade, seres espirituais vivenciando uma experiência humana. É o contrário, tá? Só para ter uma comparação, eu não achei uma foto do corpo inteiro, mas para ter uma ideia, você imagina essas colinhas japonesas que põe no dedo, cola para soltar, veja quantos fiozinhos, quantas ligações nós temos para soltar aquilo. Imagina que o perispírito e o corpo é mais ou menos a mesma coisa aí, tá? Vai gerar o quê? Quanto mais firme está isso, mais vai ser o estado de perturbação que a gente tem. E quais seriam essas dificuldades, então? O estado moral de cada um de nós. Porque ele é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento da alma. Além de que a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego na matéria. Estamos muito ligados ao que temos aqui, aos nossos familiares, à nossa casa, ao nosso carro, à nossa fazenda, ao nosso cãozinho, ao nosso vizinho. Quanto mais apegados estamos, ao nosso dinheiro, está no banco, aquele que está na Suíça, né? Vamos ver. De repente, não quero desgrudar disso. Quanto mais apegado eu estou, mais eu vou sofrer para me soltar, me libertar disso. Isso está me prendendo. Então, nós temos 4 condições com o desprendimento. Vamos ver cada uma delas. A primeira, se a gente estiver totalmente desprendido, não tiver mais nenhum laço prendendo o perispírito ao corpo, a alma não sente absolutamente nada. Ela vai como um foguete. Se ela estiver no auge da força, completamente presa ali, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. São aquelas mortes prematuras, suicídios, né? Se ela for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Tá? A pessoa previu ficar 80 anos, está lá nos 78, 79, está quase totalmente desligada. O problema é quando ela prevê ficar 80 anos e com 20 resolve partir, né? E o quarto item é se após o fim total da vida orgânica, essa vida que nós temos agora, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que esse laço se desfaça inteiramente. A gente trabalha com reuniões mediúnicas, né, processos desobsessivos, e às vezes alguns depoimentos chegam a chocar realmente. A pessoa está presa ao corpo ainda, né, sentindo toda aquela decomposição, aquele mau cheiro, um sofrimento terrível. Mas se são trazidos até nós, porque a espiritualidade maravilhosa se compadece de todos, né? O que é importante é o que nós queremos para nós. Vamos falar umas questões aí desse capítulo, transição, do Consolador do Chico. Ó, a questão 146, eu vou precisar de ajuda aqui, peraí. Então foi perguntado, é fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Aquilo que eu falei, quando nós estamos lá nos preparando para encarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, que nós definimos tudo que nós vamos passar aqui. Tempo de vida, família, dificuldades, expiações, desafios. A questão 147. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Olha, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra. Eu sei que quando muda de casa, de uma cidade para outra, você vai do jeito que você está, com as suas doenças, com os seus problemas, com os seus novos. Você não vai deixar para trás aquilo e começar uma vida nova, né? Sem que isso lhe altere as enfermidades ou as virtudes
com a simples modificação dos aspectos interiores. Eu vou passar as duas para frente, porque senão não vai dar tempo de falar. Vou passar aqui um áudio da Maíse Braga, que ela fala sobre o nosso pensamento, tá bom? Ao livro de mim, não desceu a coração, que é maravilhosa. No final do livro diz: você que lamenta, faça tudo para chegar aqui, já preparado para o que você vai encontrar, que é você mesmo, dentro da sua idade, Deus benedito que você viveu toda a diferença. Para refletir, tá? E como diz André Luiz, né, no Missionário da Luz, o ambiente espiritual para onde somos conduzidos após a morte é um reflexo de nossas ações, pensamentos e emoções. Cada um encontrará um local de acolhimento condizente com suas necessidades e méritos. Nós fazemos por merecer conforme a nossa conduta enquanto estamos aqui. Vamos ver se vai tocar a musiquinha. Será? E sempre passo essa frase da Isabel Salomão de Campos, é uma médium, ela desencarnou acho que com 100 anos. E ela sempre usava essa frase aí, ó, a vida no mundo espiritual é assim na terra como no céu. Esse título de novela, né? Vou passar outro poema para vocês agora, é do Herculano Pires, tá? É um jornalista brasileiro, importante divulgador do espiritismo. E ele fez esse poema Vida e Morte. Também é longo, eu peguei só um trechinho para passar para vocês. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e entra em mares de bonança e de amavio. Amavio é feitiço, encanto. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo quando, no momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Muito bonito. Então, a nossa transição para a vida espiritual, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os espíritos têm muita atividade, né? Eles avaliam quando chegamos lá, como é que foi a nossa vida aqui quando estávamos encarnados? O que nós fizemos de bom ou ruim? Vamos definir ações para correção e com o auxílio dos nossos mentores, da espiritualidade de amigos, trabalhadores de Jesus, incansáveis, nós vamos programar uma nova reencarnação. Não adianta querer fazer tudo, que nem eles vão te aconselhar a não fazer, porque vim para falhar de novo, né? Vamos definir o nosso grupo familiar, pais, irmãos, vizinhos, tudo. Quanto tempo ficaremos encarnados? Vamos definir as nossas missões, se nós estamos vindo aqui para ajudar, né, para colaborar, para incentivar, para melhorar o mundo. Ou provas, aquilo que nós colocamos como desafio, né? Por exemplo, eu tenho problema com droga, eu quero encarnar numa família de drogados, eu quero sobreviver a isso sem me viciar. Isso é uma prova, né? E a expiação, que é aquilo que, pela justiça de Deus, né? Deus trata seus filhos todos iguais. Se você faz mal para um irmão, não é justo, né? Você ficar imune a isso. Então, nós somos os nossos juízes. Nós sabemos o que fizemos errado e nós sabemos o que temos que fazer para consertar. São as nossas expiações. Fizemos mal, temos que passar pelo mal que fizemos ou algo semelhante. Alguns casos de relato da passagem para o mundo espiritual, acho que vocês conhecem muitos deles. Nesse livro, O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, esse relato do Sansão é o primeiro que tem lá na segunda parte do Espírito Feliz. Veja só, ele desencarnou em 21 de abril
Ele passou a comunicação 23 de abril, 2 dias depois. Ele já era um trabalhador da doutrina com Kardec, divulgador, estudante mesmo. Ele tinha se comprometido a tentar fazer isso. E ele fez. Kardec pergunta para ele então, ele foi evocado, né? Sofresse tanto, podemos perguntar como estás agora? E ele responde, a passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar-me aos que estimo. E ele ouviu-me. Esse aqui é um outro, é o Fred Figner. Ele é o autor espiritual desse livro Voltei, tá? Ele usou o pseudônimo de Irmão Jacó, aconselhado pelo Emmanuel para não usar o próprio nome. Ele queria usar o Frederico Figner. O Emmanuel aconselhou que não, porque já tinha havido aquele problema lá com o irmão X, né? Que a família querendo direitos autorais. E o que ele fala? Então, olha, ele desencarnou em 1947 e o livro dele foi publicado em 1949. Por ser muito atuante e conhecedor dos princípios da doutrina espírita, Figner acreditava fortemente que sua passagem para o outro mundo seria muito tranquila, devido à sua conduta, conhecimento, divulgação do espiritismo, pelo bem que fez, etc. Ele percebe então que o tempo do desprendimento depende da renúncia aos hábitos e sentidos do corpo. Ele foi muito importante para a doutrina espírita, também para a própria sociedade, né? Ele é responsável pela fundação da Casa do Artista, no Rio de Janeiro, pela implantação, divulgação. O primeiro long play, a primeira gravação de disco aqui no Brasil, foi ele que propiciou isso. O terceiro caso é esse aí da Maria João de Deus. Para quem não sabe, Maria João de Deus é a mãe do Chico Xavier, tá bom? Ela desencarnou em 1915, aos 34 anos, né? 1915 é justamente o período da Primeira Grande Guerra Mundial, de 14 a 18. Ela faz uns relatos muito interessantes disso, que está nesse livro aqui, Cartas de uma Morta. Eu sugiro a leitura, muito interessante. E o que ela relata? Ela desencarnou, ela ficou totalmente desnorteada, né, quando partiu para lá. Era uma pessoa extremamente religiosa. Que ela fala, os primeiros dias depois da morte foram amargos e dolorosos. Desejava orar, mas os pensamentos não me obedeciam. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos, porém era impossível. Parecia que me cobriam de flores e sentia a carícia dos meus filhos e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas, meus filhos, eu não morri. Ela estava vendo a preparação do caixão dela. Continuando. Depois de alguns dias, ainda mais, ela volta para casa. Busquei o lar que deixara, mas meus filhos não me reconheceram. Certa noite, quando reunidos oráveis, segundo o costume que eu sempre cultivara, ouvi que o oferecimento das preces a Deus era feito em intenção de minha alma. Descobri que eu morrera. Foi só nesse instante. 32 dias depois. Vamos lá. Mais um áudiozinho da Maíse Braga, sobre o céu e o inferno. Vamos resumir para o espiritual que é a verdade. Inferno. Inferno são as esferas obscuras da ciência, Peraí. Eu vou passar de novo, tá? Vamos resumir para o espiritual que é a verdade. Inferno. Inferno são as esferas obscuras da ciência, na ignorância, no eclipse temporário. E não foi por acaso que toda a atividade de Chico Xavier, desde a sua meninice até os seus 92 anos, foi utilizada como grande planejamento do mundo espiritual, para que através disso nós que estivéssemos na Terra pudéssemos aprender que encontraremos nós mesmos do outro lado.
Bom, aí tem algumas questões, eu não vou passar todas, porque nós estamos com o tempo meio corrido aí, sobre a perturbação espiritual, tá? A 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Depende, nós já falamos, depende do que nós fizemos aqui, tá bom? Imediatamente, então, não é bem o termo, todo mundo passa por um período de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, de forma nenhuma, depende da evolução moral de cada um. O conhecimento, esse é interessante, ó, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa de perturbação? Nós estamos numa casa espírita ouvindo uma palestra sobre desencarne, sobre encarne, vários assuntos aqui, então nós temos um pouco mais de conhecimento, tá? Então o Espiritismo com certeza ajuda a esse entendimento, facilita muito. Um áudiozinho baseado no capítulo 58 do livro Religião dos Espíritos. Vamos lá então. Para onde vamos quando desencarnamos? Na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Jesus falou. Se não fosse assim, eu vos teria dito. As moradas podem ser os planetas, como podem ser comunidades dos planetas. E nós temos inúmeros planetas habitados. A nossa Via Láctea tem milhões de planetas, nós temos milhões de vias, galáxias, né? Então nós temos trilhões de planetas. Não vamos achar que o nosso planetinha Terra é o único que seria habitado, tá bom? Então, nós temos as nossas colônias espirituais, que também são chamadas de cidade espiritual, mundo transitório e comunidade espiritual. Espiritual, cidade espiritual, ou mundo transitório, são unidades de vínculos espirituais. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias profissionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no novo conhecimento, científicas e várias outras. Onde os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, privados de encarnar novamente, além de muitas outras coisas. Onde se encontra o mundo espiritual? É um trabalho imenso, né? Temos muitas moradas realmente. Então, como se classificam, né? Nós temos 3 situações: as abismais, sofrimento e dor, a umbral, onde André Luiz cita muito no livro do Nosso Lar, e as comunidades devotadas ao bem, nas regiões de sofrimento, tá? Nós temos trabalhadores incansáveis de Jesus aí. As abismais são comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, são as maiores sofrimentos, tá? E então, para onde vão as pessoas em decorrência de variações ou atraso moral, ok? Ali estão temporariamente, tudo para nós dessas colônias são temporárias, tá? Ninguém está sujeito a ficar ali indefinidamente. Mesmo quando espíritos não têm condições de decidir, nós temos a reencarnação compulsória, que é um outro assunto. Como exemplo, nós temos o Vale dos Suicidas, né? Que está no livro da Ivone Pereira. Esse livro também é Uma Cidade Estranha, né? Que traz também lá da comunidade abismal, cujos habitantes são vinculados à prática do mal de variada expressão. Características ambientais. A zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Nós temos muita chance quando estamos aqui, a gente muitas vezes não aproveita, né? Classificação dos habitantes no umbral. São 2 grandes grupos: espíritos presos a paixões e sensações da vida material e espíritos benfeitores, que estão lá para ajudar esses que não conseguem se libertar disso, tá? Por isso que o André Luiz ficou 8 anos lá no umbral, até conseguir ser recolhido, porque nem ele conseguia enxergar, não tinha condições de ser trazido para um trabalho de recuperação. E a terceira, comunidade devotada nas regiões de sofrimento. Então, como exemplo, nós temos a Casa Transitória de Fabiano, que é um posto de auxílio móvel. Interessante, essa colônia, ela se desloca conforme a necessidade. Vocês imaginam uma cidade inteira se movendo, né, de acordo com a necessidade. Muito legal isso.
Uma colônia correcional é uma obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria, voltada para o atendimento aos suicidas, tá? E firmemente orientada pelos ensinos e vivências do Evangelho de Jesus. Maria, mãe de Jesus, é a mentora e orientadora dessa colônia. Vamos falar um pouco sobre as colônias, comunidades espirituais no Brasil. Eu não achei um mapa um pouco mais nítido, mas está aí mais ou menos, não são, acho que 58, não me lembro o número aí. Eu vou estar passando para vocês, não se preocupem, porque como são muitas, eu queria só dar o nome para vocês saberem que elas são denominadas, cada uma delas tem uma função. Quem quiser saber mais detalhes, depois é só pesquisar. Porque algumas vezes que eu fiz essa palestra, são poucas vezes eu fiz essa palestra, eu queria ver o nome de cada uma e não deu tempo, então não se preocupem com isso aí, tá bom? Eu vou dar destaque em duas. A primeira é o nosso lar do André Luiz, que todos conhecem, e a última é a nossa colônia aqui da cidade de Santos, do litoral, tá bom? Vai ter som aqui, vai ter música também nessa, tá? Então, ó, o nosso lar, situado no Rio de Janeiro, ela está totalmente descrita no livro Nosso Lar. É uma comunidade de serviço e aprendizado, construída sobre os pilares do amor, da claridade, da caridade e da disciplina espiritual. Tem aquele formato ali, tá vendo? Ó, uma estrela de 6 pontas. Impossível para ti, nada é impossível para ti. Tenho tristeza, nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, meu Pai. Aí nós estamos então na colônia Alvorada Nova, é a nossa colônia aqui sobre a nossa cidade, tá? Vou passar um áudiozinho curto sobre ela. É que milhares de colônias existem em toda a Terra, cada uma foi determinada para a educação. A colônia Alvorada Nova está localizada acima da cidade de Santos, no litoral paulista, para a área da cidade de São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cumã. Foi escrita pela primeira Bíblia do Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, e é uma das mais antigas colônias do Brasil. Realmente é uma das mais antigas, né? Que permeiam as zonas umbralinas aqui do nosso planetinha. O Brasil nem mesmo existia, essa colônia já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam já da nossa destinação e do nosso país. Olha que interessante, participaram do seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra como nomes de Dom Pedro II e Gandhi. Então, resumão, os nossos entes queridos estão vivos, né? No plano espiritual. As nossas orações feitas com amor os auxiliam, os nossos desesperos nos prejudicam. Sempre quando uma pessoa querida nossa parte, não sofremos, não mandamos vibrações ruins, sofrimentos, que ela vai pegar isso, né? Posso mandar orações boas, vibrações, para que descanse, se encontre, que siga o caminho. Nós estamos interligados com eles.
Ele sente que nós emanamos coisas boas e coisas ruins, tá? Esses são os nossos entes queridos. E os nossos não entes queridos, tá? Os nossos desafetos, também estão vivos no plano espiritual. Os pensamentos de ambos, nossos e deles, continuam afetando um e o outro. Os processos obsessivos, por aí vai, né? O encarnado também obsedia desencarnados, tá, gente? Nós fazemos tanto mal a eles quanto eles podem fazer mal a gente. Depende do que a gente construir aqui. É aquela história, né? Perdoa enquanto estás a caminho com o teu inimigo. Perdoa os inimigos enquanto estás a caminho com eles. Perdoar de verdade é perdoar e esquecer. Isso que a doutrina ensina. Não é perdoar. Eu te perdoo, mas some da minha frente. Eu te perdoo, mas você vai se ver com Deus. Eu te perdoo, mas quero que você morra. Não é, isso não é perdão, né? Depende de cada um estar ou não interligado com eles. Eles e nós sentimos o que emanamos em nossos pensamentos. Também coisas boas e coisas ruins. Todos os dias sou acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembre-se como foi um dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder. Era isso, gente. Obrigado, espero que a gente possa estar refletindo um pouco mais. É muito fácil para nós, quando estamos aqui encarnados, brincando, falando, rindo, né? Quando chega nosso momento. Eu perdi minha irmã há 2 semanas atrás, aí ela partiu. Na minha família só eu sou espírita, né? E ela falava, eu nem quero saber de Chico Xavier, nunca me convenceu de nada, mas continuamos orando por ela, porque ela se encontre lá, né? É isso aí.